Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Em Gênesis 35, versículo 1. Deus disse a Jacó: apronte-se e vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que você tem. Purifiquem-se, vistam de roupas limpas, apronte-se que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinha e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que ficava perto do Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores da cidade vizinha ficassem com medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim Jacó e toda a sua gente chegaram à Luz, cidade também que é conhecida pelo nome de Betel, e que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel, e que puseram naquele lugar o nome da árvore sagrada das lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome, agora seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel e diz também: eu sou o Deus Todo-Poderoso, tenho muitos filhos e muitos descendentes, uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e Isaque darei também a você, e depois darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome de Betel. Jacó e a sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Porém ela estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni, mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois Jacó saiu dali e armou o seu acampamento no outro lado da torre de Éder. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relação com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Os que tem com Leia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Juda, Isacar, Zebulon. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gate e Aser. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. A morte de Isaque. Jacó foi morar com Isaque, seu pai, em Manré, a cidade que também se chama Arba, e que fica perto de Hebron, onde Abrão e Isaque haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já estava muito velho, Isaque morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos, e os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Aqui nesse capítulo foi mais um montante, né, da história de Jacó, em tudo que ele viveu, fez um resumão, e aí no final fala da morte do seu pai, e fala que ele voltou para casa do pai, né, morar junto com ele em Manré. É interessante que aqui se cumpriu aquilo que aconteceu nos capítulos atrás, onde Raquel ela fugiu da casa do seu pai Labão e colocou os ídolos e sentou em cima. E ela morre exatamente no parto, né? Então foi uma coincidência assim, que não é coincidência, né? É algo que foi liberado lá atrás, que ela infelizmente morreu por conta disso, né? E algo terrível aconteceu na família, né?
Acontece que o filho teve relações com a concubina. Ah, sim. E é uma coisa que a gente vai ver acontecer com famílias na Bíblia um pouco mais à frente. E aí, Gênesis 36 diz assim: são estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com 2 mulheres do pai de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elon, o Eteu, e com Olibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu. Esaú casou também com Bezemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz, Bazemate foi mãe de Reuel, e Olibama foi mãe de Jeus, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois de Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres, seus filhos, sua filha e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido no país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edonitas, que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Com a sua concubina Tima, Elifaz teve Amaleque. Bazemate, outra mulher de Esaú, teve outro filho chamado Reuel, e Reuel foi pai de 4 filhos: Maate, Zera, Sama e Misa. Esaú tinha outra mulher chamada Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeus, Jalã e Corá. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú de Elifaz, o filho mais velho de Esaú. Descende as seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo e Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Esses foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. Reuel descende as seguintes tribos: Maate, Zera, Sama e Misa. Esses foram descendentes de Bazemate, outra mulher de Esaú. De Esaú, com outra mulher chamada Olibama, filha de Aná, descende as seguintes tribos: Jel, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. As primeiras tribos que moram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Sobal e Beão, Aná, Disson, Ezer e Dizã, todos eles filhos de Seir, o Horeu. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Ori e de Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tina. Sobal foi antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Maate, Ebal, Sefô e Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Aiás e Aná. E este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estava tomando conta do jumento do pai. Aná foi o pai de Disson, que foi o pai de grupos de famílias de Endã, Esbã, Itrã e Querã. Aná também foi o pai de uma filha chamada Olibama. Esser foi o pai dos grupos da família de Bila, Zamvã e Cã. Dissã foi o pai dos grupos da família de Uz e Orã. São essas, portanto, as tribos dos Horreus na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disson, Ezer e Dissã. Por que há esses relatos? Né? Você fala, nossa, que coisa chata, né? Ficar lendo todos esses nomes, descendentes. Mas quando você vai fazer um trabalho histórico, um trabalho de pesquisa, esses nomes que a Bíblia traz exatidão na questão do tempo, da arqueologia, é muito importante. Continuando a leitura diz assim: os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belã, filho de Beor, da cidade de Naba. Jobabe, filho de Zera e de Bosra. Ussã, da região de Temã. Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Maresca. Saul, de Reobote, do rio de Eufrates. Baal-Anã, filho de Acabor. Haddad, da cidade de Pau. O nome da mulher dele era Metabel, filho de Matred e neta de Mezabe. De Esaú vieram as seguintes tribos edonitas: Tinra, Alva, Getete, Olibama, Ilá, Pinom, Kenaz, Temã, Bismar, Mibizar, Gadiel e Irão. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Agora a gente vai para, depois dessa tanto nome diferente aí, a gente vai para uma história linda, que é a melhor parte que eu gosto dessa história. Gênesis 37. José e seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era
um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, filhos de Bila de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, por isso tinha ódio dele e era grosseiro quando falava com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escute que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixe de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso sua mãe e os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: vem cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícia. Então ali do vale de Hebron, Jacó mandou que José fosse até Siquém e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí o homem viu e perguntou: o que está procurando? Estou procurando meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde eles foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que ia para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e o achou em Dotã. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto começaram a fazer planos para matá-lo. E eles disseram: lá vem o sonhador. Venha, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rubens ouviu isso, quis salvá-los dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derrame sangue, vocês podem jogá-lo num poço aqui no deserto, mas não o machuque. Rubem disse isso porque planejava salvá-lo dos seus irmãos e mandá-lo de volta para o pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo, depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que iam passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matarmos, vamos vendê-lo a esse ismaelita. Afinal de contas, ele é nosso irmão e é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes medianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelita por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubens voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí, será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho, certamente algum animal selvagem o despedaçou e o devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupas de luto, e durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto pelo meu filho até que
Vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Muitas informações, muitas. Mas vamos lá. O que eu entendi desse capítulo é muita loucura. Primeiro, Jacó já tinha Benjamim, que era da Raquel, que era a mulher que ele mais amava. Mas mesmo assim, ele amava muito mais José. E o José, meu Deus do céu, que menino mais inexperiente, meu Deus do céu. Ele teve um sonho, foi muito real, foi de Deus pra ele. E isso serve de lição pra gente. Quando Deus nos der algo muito específico, nem tudo a gente tem que sair correndo e falar para as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente tem que achar uma pessoa mais próxima, talvez para entender o sonho, algo do tipo, mas não sair falando, então, vocês se curvaram diante de mim e é isso. Então, assim, que a gente possa pegar isso como ensinamento, que também essa história é muito legal, tem muita coisa para rolar entre a história de José. A gente pode até pensar, né? Poxa, José encontrou um homem no meio do deserto e o homem falou, quem você está procurando? Ah, meus irmãos. Eu falo, seus irmãos foram por ali e deu a direção certinha. E se eu me conhecia, era alguém do plano espiritual, a gente fica esse questionamento. Mesmo, então, né? E aí você vê que um dos irmãos não queria o mal, né? O Rubem não queria o mal. O mais velho. Mas é o que tinha juízo, né? Mas infelizmente acabou que... Depois a gente vai ver mais pra frente que tudo isso fez um grande propósito do sonho de José acontecer. Mas fica para um próximo vídeo. Então, vejo você lá. Se inscreva no canal e deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. Tchau, tchau.